Às vezes convivemos com pessoas que nós não sabemos e pensamos que são amigos da onça. São pessoas traidoras, são pessoas más que estão arquitetando contra a nossa própria vida. Veja aqui, irmãos, que Amã, conselheiro do rei, ele era agadita. O que quer dizer isso? Descendente de Amaleque. Ele perseguia os judeus. O povo amalequita, irmãos, foi o primeiro povo que se levantou para lutar contra Israel quando ele saiu do Egito. E foi covarde. Eles pegaram israelitas pelas costas, aqueles que são os retardatários, aqueles que são os cansados. Israel caminhando rumo à terra prometida, mas os cansados vão ficando para trás, começa a murmurar, começa a reclamar. Eu não concordo com isso, não é bem assim, não é assim que se faz, e vai ficando para trás. E vão se isolando do grupo. E vieram os amalequitas e pegaram esses retardatários e os mataram, porque estavam desprotegidos, estavam solitários. E Deus ficou muito irado e disse: esses amalequitas não vão subsistir de geração em geração. Essa guerra vai continuar constante, daí para frente. E este homem era descendente. Muitos anos depois, ainda estavam ali se levantando contra Israel. Quando você vê Números 24, você estuda sobre isso. Êxodo 17, 16. O Senhor faz uma revelação extraordinária. E ele disse: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Quem está pelejando essa guerra hoje é Deus. Deus, ele não vai abrir mão, irmãos, quando se levantam contra os seus filhos. Por isso que é muito importante você conhecer os seus inimigos, com quem você está lutando mesmo. Não é com a pessoa A, B, C ou D. Nosso inimigo hoje, você sabe quem é. É o inimigo de Deus, e ele nos agride para atingir o próprio Deus. Isso é terrível. Por isso que a iniquidade dos amalequitas, ela era tanta diante do Senhor, que Deus também deu a mesma ordem para Saul. Saul, vai lá, aniquila os amalequitas, não deixa sobrar nada. E o que ele fez? Sobrou o melhor do rebanho e livrou a vida do rei Agag. E Samuel chega: que barulho é esse, Saul, que eu estou ouvindo aqui? Ah, é o melhor do rebanho que o povo quis poupar. O povo? Irmãos, nós precisamos entrar no nível da obediência, porque com o inimigo não tem penitência. Com o inimigo tem que fazer o que Deus mandou fazer. Deus mandou que Saul eliminasse completamente e não ficasse ninguém. E ele não obedeceu. Veja que os amalequitas historicamente eram inimigos de Israel. E aí naquele lugar, o Senhor mandando que o exterminasse e ele poupando vidas. Quantas vezes nós somos complacentes com pessoas que Deus já decidiu mais não caminhar com elas? Deus disse para Samuel: até quando você vai querer andar com quem eu rejeitei? Até quando você vai ficar estendendo a mão para uma pessoa que eu não quero mais abençoar, porque não anda comigo? Nós não podemos, irmãos, agir contrário ao que diz a Bíblia. Se o Senhor não quis mais, eu vou querer? Eu não posso. Pessoas que o Senhor decidiu, eu não posso me meter, e nem você. Nós temos que conhecer quem são os inimigos do nosso Deus. Não, mas a Bíblia manda amar os inimigos. Ama. Ele amou tanto que ele foi para a cruz. Mas eles quiseram a cruz. Eles quiseram Jesus da cruz. Então, caminhe com o seu Senhor. Nada a fazer, irmãos. Esse espírito amalequita, ele permanece ao longo da história. E aí vem cumprimento do Senhor em Êxodo 17, 16, que essa guerra contra Amaleque será de geração em geração. Não vai passar esse tempo e as coisas vão continuar, não vai mudar. O Senhor afirma que o que ele vai fazer contra Amaleque nessa guerra, irmãos? Ele está dizendo que esta guerra que continua até hoje,
é possível determinar o espírito do anticristo, que está totalmente ligado ao espírito amalequita. Já está tudo arquitetado, igreja, para a volta do Senhor. Não perca mais tempo. O Senhor já está aí na biqueira, já está os anjinhos lá tudo posicionado para tocar trombeta. E você precisa arrumar a sua história. O objetivo do espírito do anticristo, irmãos, é exterminar o povo de Deus, como os judeus lá atrás na história de Esther. Eles queriam acabar completamente com o povo de Deus. O anticristo, ele vai se levantar para acabar com todos aqueles que são filhos de Deus, que amam a Cristo e que querem caminhar com Cristo. E por isso ele fica todo o tempo tentando denegrir a imagem de Jesus, todo o tempo falando dele no meio da sociedade, da mídia, de tudo quanto é meios de comunicação, com chocarrice, com escândalos, com humilhação, todo o tempo, irmãos, mostrando a sua oposição clara contra o nosso Deus.